E aí, galera, tudo bem? Espero que sim. Nessa aula de hoje, nós vamos falar ainda sobre conjuntos, mas com muito mais. Então, e aí nós vamos fazer uma revisãozinha de operações entre conjuntos com esse exercício bem bacana da PUC, que diz assim: considere os seguintes subconjuntos de números naturais. Aí ele te dá o conjunto N, 0, 1, 2, 3, 4, infinito. O conjunto P, x pertence aos naturais, tal que 6 tem que ser menor ou igual a x e x, por sua vez, menor ou igual a 20. O conjunto A vai ser igual a x, que pertence ao próprio conjunto P, tal que x tem que ser par. E o conjunto B, o x tem que pertencer também ao conjunto P, só que ele tem que ser divisor de 48. Então, B igual a x pertencente a P, tal que x é divisor de 48. E o conjunto C, ele diz que x pertence a P, ou seja, x tem que pertencer ao conjunto P, tal que esse x tenha que ser múltiplo de 5. E aí ele diz assim no enunciado: qual é o número de elementos do conjunto A menos B, interseção C? Então, na verdade, aí nós temos duas operações. Nós temos que fazer primeiro A menos B e depois procurar a interseção com o conjunto C. Bom, então enumerando os conjuntos. Então, o conjunto N vai permanecer a numeração que ele já tinha, né? Os elementos que ele já tinha, 0, 1, 2, 3, 4, infinito. O conjunto P, nós vamos observar que ele quer os valores maiores ou iguais a 6 e os valores menores ou iguais a 20, que pertencem, é claro, ao primeiro conjunto, que é o conjunto N. Então, nós temos aí de 6 até o número 20, tá? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até chegar no 20. O conjunto A, ele diz que x tem que pertencer ao conjunto P. Então, eu vou olhar para o conjunto de cima, para montar o conjunto A. E ele fala que x só pode ser um número par. Então, eu olho para o conjunto de cima, procuro os números pares e monto o conjunto A. No conjunto B, ele diz que um elemento, né, ou seja, o x tem que pertencer também ao conjunto P. E que esse x tem que ser um divisor de 48. Pois bem, nós sabemos que estão faltando, né, vários divisores aí de 48. Só que o exercício, a questão em si, ele pede que esses valores, esses números ou esses elementos estejam dentro do conjunto P. E se a gente observar os únicos divisores de 48 que estão dentro do conjunto P, são esses números aí, o 6, o 8, o 12, o 16. Mas você pode falar assim: professora, tem o 4. Tem, professora, tem o número 2, né? Professora, tem o número 24, o próprio 48, o número 1. Mas esses valores que nós acabamos de falar, ele não está dentro do conjunto P. Então, nós temos que obedecer essa condição aí, tem que estar dentro do conjunto P. Por isso que esses outros números não foram colocados ali na representação entre chaves. E por último, o conjunto C. O x também tem que ser um elemento que pertence ao conjunto P, e ele precisa, olha aí a condiçãozinha, né, ser múltiplo de 5. Se a gente observar lá em cima no conjunto P, os únicos números que são múltiplos de 5 são 10, 15 e 20. Então, nós estamos resolvendo o exercício por partes. E aí, trazendo aquele esqueminha que nós fizemos no slide anterior, né, naquela enumeração dos conjuntos, se nós formarmos um diagrama de Venn, que é esse que está aí do seu lado direito, você vai observar como é que ficam, né, esses conjuntos. O conjunto P, olha lá, dá uma olhadinha. O conjunto A, B e C. E o que vai acontecer? Você está observando que o conjunto P ele engloba todos os outros conjuntos. Nós podemos afirmar que A, B e C estão contidos no conjunto P e que P contém A, B e C. E existe uma interseção ali, se você observar, entre o C e o B, que tem um ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação indica quais seriam os elementos que ali estão faltando. Eu coloquei para você um quadro do lado do outro para você observar bem, para a gente poder chegar a uma conclusão. Então, olha lá, dá uma olhadinha. No conjunto P estão esses valores, só que o quadradinho está simbolizando justamente os números que cada conjunto tem
que eu não estou enxergando ali no diagrama. Então, cadê o 10? Cadê o 20? Eu estou observando que tem 10 e 20 no conjunto P, tem 10 e 20 no conjunto A, tem 10 e 20 no conjunto C. Mas note que no diagrama eles não estão aparecendo. E aí a gente vai entender no próximo slide o porquê. Então, e aí como eu falei, nós tínhamos ali no início do enunciado duas operações, A menos B, interseção a C. Se você observar bem, o que tem no A que não tem no B? Quais são os elementos? Bom, esses elementos seriam 10, 14, 18 e 20. Então, você já fez a resposta do parênteses. Quando eu pego esse resultado e faço interseção com o conjunto C, mas quem é o conjunto C? Né? O conjunto C é 10, 15 e 20. Então, quando eu faço a interseção disso, eu descubro que estão faltando o 10 e o 20 para mim. Então, se são dois números, eu digo que eu tenho dois elementos. E aí nós temos mais uma questãozinha sobre problemas, resolução de problemas. Nós temos assim, em uma empresa multinacional, 120 funcionários leem o jornal A, 150 funcionários leem o jornal B e 50 funcionários leem os jornais A e B. Então esse número 50, ele representa a interseção dos funcionários, tanto de que leem o jornal A quanto os que leem o jornal B. E aí ele diz também que tem 10 funcionários que não leem, ou seja, eles não leem nem o jornal A e nem fazem a leitura também do jornal B. Então, nessas condições, calcule. Nós vamos dar uma olhadinha no próximo slide, nós vamos saber o que é para calcular. Só que eu queria chamar a sua atenção para você verificar como é importante você fazer esse desenho. Importante o desenho, importante fazer o diagrama. Você vai ter uma noção clara, né? Fica bem mais fácil para você visualizar quem é o jornal A, quem é o jornal B. Você pode observar através desse diagrama que a gente não tem o número, né, total, ou seja, quantos funcionários tem nessa empresa a gente não conhece. E a partir desse diagrama, tudo vai ficando bem mais fácil para a gente resolver. Bom, então nesse slide a gente vai perceber o que ele quer que a gente calcule. Então, letra A, o total de funcionários dessa empresa. Letra B, o número de funcionários que leem apenas o jornal A. C, o número de funcionários que leem apenas o jornal B. Ressalto a você a importância dessa palavrinha apenas. Letra D, o número de funcionários que não leem o jornal A. E letra E, o número de funcionários que não leem o jornal B. Observando o diagrama, para ficar mais claro, nós vimos que tinham 100 funcionários que leiam o jornal A e 150 funcionários que liam o jornal B. O que acontece? Como a interseção é 50, nós temos que calcular o valor verdadeiro. Você repara que eu deixei tudo circuladinho para você de verde. Quais seriam os valores verdadeiros? Então, na verdade, esses 120 são todos os funcionários que leem o jornal A, mas embutido nesse valor estão também as pessoas que leem o jornal B. Então, como é que eu faço a peneira disso aí, professora? Você vai fazer 120 menos 50. E aí você vai descobrir que tem 70. Então, na verdade, são 70 funcionários, ou seja, 70 pessoas que só gostam de ler, ou seja, que só curtem ler o jornal A, tá? E agora também, do outro lado, eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu tenho 150 pessoas que leem o jornal B, sendo que ali naqueles 150 existem pessoas, existem funcionários que também gostam de ler o jornal A, então está embutido. Então, como é que eu faço também para ressaltar, para peneirar, para descobrir o número de pessoas ou de funcionários que leem apenas, que só gostam de ler o jornal B? Eu faço o mesmo procedimento, eu faço 150 menos 50 e eu descubro que são 100. Então, 100 pessoas apenas gostam de ler o jornal B, ou leem apenas o jornal B. E aquelas 10 pessoas que estão lá fora são as pessoas que não gostam de nenhum desses dois jornais, tá? Mas fazem parte dessa mesma empresa, por isso que elas estão dentro do retângulo. Então, eu percebo aqui na resolução, dentro desse quadro, que os valores verdadeiros, que são formados por 70, 50, 100 e 10, vão me direcionar ao número total de funcionários dessa empresa. Então, somando todos os valores, eu vou encontrar 230, que é a pergunta da letra A.
né? Qual o total de funcionários dessa empresa? Então, são 230 funcionários, 230 pessoas. Só que na letra B ele pergunta assim, mas qual é o número de funcionários que leem apenas o jornal A? Bom, apenas o jornal A, como a gente vê no diagrama, será dado pelo valor 120 menos 50. Que valor é esse? O 70. Então, apenas 70 funcionários fazem a leitura do jornal A. E na letra C, se nós observarmos também o conjunto B, vai ser dado por 150 menos 50 igual a 100. Então, 100 é o número de pessoas ou de funcionários que leem apenas o jornal B. E aí, na letra D, ele vai fazer a seguinte pergunta. Qual o número de funcionários que não leem o jornal A? Ora, você vai desconsiderar todos os valores que estão no conjunto A e vai somar todos os valores que estão fora do conjunto A, dentro do diagrama. O que sobra? Sobra o pessoal que lê só o jornal B, que é 100, e o pessoal que não lê jornal nenhum, 10. Então, 100 mais 10, 110. Ué, professora, mas eu não posso somar com 50? Não, porque o 50 ele está na interseção, ou seja, tem gente ali que lê também o jornal A. Então, você não pode considerar esse valor. Semelhantemente, a letra E, quando ele pergunta quantas pessoas não leem o jornal B, você desconsidera todos os valores que estão dentro aí dessa circunferência aí, dentro desse conjunto B, vamos dizer assim, e aí vão sobrar que valores? Vão sobrar o 70 e o 10. Então, 70 mais 10, 80. Então, você não pode pegar nenhum valor que está dentro do conjunto B, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Beijos! Então, eu chamo a sua atenção agora porque nós vamos começar a observar problemas que vão vir com 3 informações. Então, por exemplo, vamos fazer a leitura desse novo problema. Para conhecer melhor o perfil de seus novos alunos, uma escola resolveu fazer uma pesquisa e usou como referência 3 modalidades esportivas: o futebol, o voleibol e a natação. Então, eu tenho 3 esportes aí. Em um grupo de 120 alunos, 70 gostam de futebol, 60 de voleibol, 50 de natação. 35 gostam de futebol e voleibol, 30 de futebol e natação, 25 de voleibol e natação. 10 gostam de futebol, voleibol e natação. Ou seja, 10 alunos gostam das 3 modalidades. Então, nessas condições, calcule. Para você entender melhor o próximo slide, eu vou pedir para que você anote essas informações aí no papel e continue acompanhando a videoaula. Bom, com aquelas informações que eu pedi para você anotar na folha, você está observando aí como o diagrama foi construído. Até então, um total de 120 alunos, 70 que dizem gostar de futebol, 60 que dizem gostar de voleibol, 50 que dizem gostar de natação. Esse X vermelho lá embaixo são os alunos, representam os alunos que não gostam de nenhuma das 3 modalidades. Eles não gostam de futebol, nem de voleibol, nem de natação, tá? Esse 10, bem no centro, no meio, ele está nos 3 conjuntos, se você observar bem. É aquela última informação do exercício, que até então a gente vai considerar como a única verdadeira, porque são o número de alunos que fazem as 3 modalidades. Então, na verdade, esse 35 que vocês estão vendo aí entre o futebol e voleibol ainda não está correto. Esse 30, que são, no caso se refere às pessoas que fazem futebol e natação, não está correto. E esse número 25, que são dos alunos que fazem vôlei e natação, ainda também não está correto. Então, para começar, a única informação que a gente tem verídica aí é o conjunto universo, ou seja, o total de alunos, que são 120, e o número 10, que é a interseção das 3 modalidades. São os alunos que fazem os 3 esportes. Bom, vamos observar então aquele mesmo diagrama, só que agora com algumas resoluções, com alguns desenvolvimentos. Bom, qual seria o primeiro passo, professora, para a gente estar resolvendo um tipo de exercício desse? Primeiramente é começar a encontrar os valores verdadeiros. Então, por exemplo, lá no futebol e vôlei, você tinha um valor de 35. Só que nesses 35 já estão embutidos o número 10. Então, eu tenho que fazer o quê, professora, para encontrar o valor correto?
extrair esse 10 de 35, ou seja, diminuir. Então, quando eu faço 35 menos 10, eu descubro que, na verdade, a interseção de futebol e vôlei, na verdade, é 25. Quando eu faço futebol e natação, eu percebo que a interseção entre eles é o número 30. Só que no número 30 já está embutido aqueles 10 alunos que fazem as 3 modalidades. O que eu preciso fazer? O mesmo procedimento, extrair, né, o número 10 do 30. Então, vai ficar 30 menos 10, que vai dar 20. Semelhantemente, você vai fazer isso com o pessoal que faz vôlei e natação, os 25 alunos. Dentro daqueles 25 já estão embutidos aqueles 10 alunos que fazem as 3 modalidades. Então, você tem que fazer 25 menos 10, e aí você descobre que o valor verdadeiro da interseção entre eles dois é 15. Então, na verdade, se você observar, você está começando de dentro, dos valores de dentro para fora. Bom, agora nós temos o segundo passo. Nós vamos encontrar o valor verdadeiro para o futebol, o voleibol e a natação. O que seria esse valor verdadeiro? Seriam somente aqueles alunos que só gostam ou só fazem o futebol, seriam aqueles alunos que só fazem o vôlei e seriam aqueles alunos que só fazem a natação. É aquele caso do apenas, do somente. Então, como é que eu faço, professora? A resolução é bem simples. Você vai pegar o valor total do futebol, que é 70, e vai diminuir de todas as interseções que fazem parte desse conjunto. Se você olhar lá no diagrama, no conjunto F, quais são os outros valores agora que fazem parte? O 25, né? Porque o 25 agora está no lugar do 35, não pode esquecer disso. O 10, que é o valor verdadeiro aí no caso, e o 20, lembrando que esse 20 anteriormente era o 30. Então, eu faço 70 menos o somatório desse valor, vai ficar 70 menos 45, e aí eu descubro que somente 25 alunos fazem o futebol. Então, 25 alunos fazem apenas o futebol. No voleibol é o mesmo procedimento. Eu olho para todos os valores que estão dentro do conjunto V. Lembrando que eu vou olhar agora para as interseções que estão marcadinhas aí, se você observar, elas estão marcadinhas para você lembrar que elas são as interseções. Então, eu estou querendo chamar a sua atenção aí para o diagrama. Vamos lá. Voleibol, então, você tem 60 alunos e você vai extrair, você vai diminuir todos aqueles excedentes ali que nós sabemos que já está embutido no 60. E quem são? Aí você vai olhar de novo, o 35. Lembrando, o 35 ele vale 25. Nós fizemos lá no primeiro passo. Então, 25 mais 10 mais 15. O 15 agora representa, né, está no lugar do 25. Não esquece disso. Então, você vai ter um somatório de 50. Então, 60 menos 50 vai dar 10. Semelhantemente, eu vou resolver a natação. Eu tenho 50 alunos, só que esses 50 alunos é um valor que corresponde ao pessoal que faz futebol e natação, o pessoal que faz as 3 modalidades, ao pessoal que faz voleibol e natação. E eu quero descobrir quantos alunos fazem apenas natação ou somente natação. Então, eu preciso extrair esses outros valores que estão embutidos. Como é que eu faço isso? Mesmo esquema. O 50 menos o somatório de 20, lembrando, onde era 30, agora é 20, o 10, e onde é 25, que eu entendo que é 15. Então, vai ficar 20 mais 10 mais 15. Fazendo esse somatório, eu vou ter 45, 50 menos 45, 5. Então, eu começo, a partir daí, descobrir todos os valores que representam apenas uma modalidade. Bom, e agora nós temos que nos preocupar com as perguntas. Então, letra A quantidade de alunos que não gostam de nenhuma das 3 modalidades, que está representada pelo aquele meu X lá embaixo dentro do diagrama. A quantidade de alunos que gostam apenas de voleibol. A quantidade de alunos que não gostam de natação. E a quantidade de alunos que gostam somente de voleibol e natação. Atenção novamente para essas palavrinhas mágicas. Apenas, não gostam, somente. E a letra E, a quantidade de alunos que gostam de futebol e não gostam de voleibol.
Essas informações que vocês estão observando aí são as informações de acordo com o slide que nós tivemos lá em cima. Olha como é que o diagrama agora fica bem mais claro e agora fica mais fácil porque a gente já reconhece os valores verdadeiros de cada conjunto, inclusive dos alunos que não praticam nenhuma das 3 modalidades. Fica bem mais claro, fica bem visível e também nos ajuda com o entendimento. Então, quantos alunos gostam apenas de futebol ou fazem somente o futebol? Quantos alunos gostam somente ou praticam somente o voleibol? Quantos alunos gostam ou praticam somente a natação? Com esse diagrama já todo resolvido, fica muito mais claro da gente responder as questões acima. Resolvendo a questão, nós vamos primeiro lembrar da pergunta da letra A. Ele diz assim: a quantidade de alunos que não gostam de nenhuma das 3 modalidades. Ora, nós já sabemos que o conjunto universo é representado pelo 120. Se nós somarmos todos os valores verdadeiros, nós vamos observar que esse somatório vai dar 100. E aí, resolvendo essa equaçãozinha, nós vamos ter x igual a 120. O 100, passando para o segundo membro, vai ficar negativo. Nós vamos ter x igual a 120 menos 100. E aí nós vamos encontrar que o valor de x é 20. Repara que no diagrama lá embaixo eu já coloquei para você. Na letra B, a pergunta é: a quantidade de alunos que gostam apenas de voleibol. Novamente, vou ressaltar que gostam apenas. Esse apenas aí, nós temos que ter muita atenção. Se é apenas, eu vou extrair todos os valores do conjunto voleibol, desse valor de 60, e o que sobrar será, no caso, somente os alunos que gostam de voleibol. Para ficar mais fácil, eu tenho lá 60 dentro do conjunto de voleibol e vou sair retirando aqueles valores da interseção, que são 25, 10 e 15. Somando as interseções, eu vou ter 50. Então, 60 menos 50, eu descubro que 10 alunos apenas gostam de voleibol. Na letra C, ele fala assim: a quantidade de alunos que não gostam de natação. Ora, tudo que não tiver dentro do meu conjunto N são os alunos que não gostam de natação. Então, por exemplo, você tem lá os valores 15, se você observar, 15 não está incluso no conjunto N, o 25, o 10 do voleibol e o 20 lá embaixo, daqueles alunos que não gostam de nenhuma dessas 3 modalidades. Fazendo o somatório disso aí, vai dar 70. Então, novamente, a quantidade de alunos que não gostam de natação é o somatório de todos os valores que não estão inclusos nesse conjunto. A letra D está bem tranquilo, ele pergunta a quantidade de alunos que gostam somente de voleibol e natação. É só você olhar para o próprio diagrama, procurar lá a interseção do vôlei com a natação, você vai perceber que a gente já conhece o valor, que é o 15. E na letra E, a pergunta é a quantidade de alunos que gostam de futebol e não gostam de voleibol. Bom, se a quantidade de alunos que gostam de futebol e não gostam de voleibol, se a gente observar bem, nós vamos ter 15, que é o valor das pessoas que só gostam, do futebol, mais o 20, que é o pessoal que não gosta de nenhuma das 3 modalidades. Então, eu vou ter 15 mais 20 igual a 35. Então, nesse tipo de exercício, a gente tem que ter atenção nas perguntas. Uma palavrinha pode mudar todo o sentido da questão. Então, a interpretação aí, nessas questões de resoluções de problemas, é fundamental. A interpretação é fundamental.